Oi gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje, gente, eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho de quando o abusador, no caso, de quando tem explicação certos comportamentos agressivos do abusador. Eu não vou chegar para vocês e dizer, passa a mão na cabeça. Não é passar a mão na cabeça, é pra gente tentar entender por que eles têm esses comportamentos e não se sentir tão inferiorizado e tão injustiçado assim. E eu não vou dizer pra ninguém tolerar abuso aqui. Mas ele teve um problema na infância, mas ele teve um problema XYZ, então eu vou tolerar. Não. Eu vou falar assim pra vocês, gente, vocês não têm necessidade de tolerar, mas também compreendam que o mundo interno do abusador é um caos tão grande que muitas vezes ele não consegue agir de outra forma e vocês têm que deixar pra lá. Vocês têm que deixar pra lá. Nunca uma pessoa saudável vai agir desta forma. Então, gente, eu vou falar assim pra vocês hoje aqui de dois comportamentos, que é a mitomania e é o comportamento passivo-agressivo. A mitomania, gente, eu não tenho. Eu não sei nem mentir. Muitas vezes, quando eu vou mentir, tá tão estampado na minha cara que eu tô mentindo que nem, né? Uma mentirinha assim pequenininha, por exemplo, vamos supor, você não quer arrumar uma encrenca com o seu chefe, então você conta uma mentira, mas bem pequenininha, que não vai resultar em nada. Ou, vamos supor, aquela mentira que eu falei, lembra? A mulher com uma idade um pouco mais, né? Não é mais uma menina de 16, 17 anos. A mulher de 20 e poucos, até às vezes uma mulher de 30, que porventura seja virgem, não fala que é virgem, senão os caras vão ficar
vivendo o início de tudo da sua vida, né? Então, reflete mais é pai e mãe mesmo. Tem o mitômano, né? E tem o passivo-agressivo. Gente, eu confesso uma coisa pra vocês. Eu já fui passivo-agressivo em algumas situações, tipo, quem pegou aquela época do Pokémon, ou até quem não pegou, mas viu depois, tinha o Caterpie, tinha o Metapod e tinha o Butterfree. O Metapod era o casulo e o único golpe que ele tinha era endurecer. O que endurecesse mais ganhava a batalha. É isso que é ser passivo-agressivo. É você não fazer nada, ficar ali parado, só que ficar duro, engessado. Esse é o protótipo do passivo-agressivo. Eu cheguei a ser um Metapod, não com um namorado, não com parceiro, mas eu cheguei a ser assim com algumas pessoas que tentaram me controlar. Não vou dizer exatamente quem foi, quando foi, como foi, porque senão vai ficar muito óbvio aqui quem é, né? Como a minha família tá toda viva ainda, tirando meus avós e meus bisavós que já vieram a falecer, o resto tá todo mundo vivo ainda. Então, eu nem vou chegar pra vocês e falar assim quem é ou como foi, porque senão vai ficar muito óbvio, tá todo mundo vivo ainda, né? E assim, gente, o passivo-agressivo é a tentativa de você tentar controlar o pouco que você tem pra controlar. A Jaycee Lee Dugard, que eu também já citei aqui no canal, em outros vídeos, ela foi sequestrada, passou um dos sequestros mais longos, né, dos 11 aos 29 anos de idade. Como ela tinha pouquíssima liberdade no cativeiro, ela, quando o cara que era pedófilo e era louco, e tinha uma série de coisas ali, comorbidades ali, o cara, ele a forçava a fazer sexo com ele, e ele falava pra ela se pintar, botar umas roupas sensuais lá que ele colocava pra ela botar, como ela odiava fazer aquilo, e ela estava sendo estuprada num cativeiro, para ela manter o mínimo da sua liberdade, o mínimo da sua chance de escolha, ela dizia que ela não passava um batom, ela fingia que esquecia de passar batom. Ela fingia que... como é que era mesmo? Ela fingia que esquecia de pôr uma roupa que ele queria. Ela fingia que estava dormindo. Ela fingia um monte de coisa. Quer dizer, neste caso especial, que é um caso assim de deixar a pessoa insana. Você está num cativeiro. E você está sendo estuprada várias vezes, não uma, nem duas, nem três, mas várias. E o cara chega pra você e te manda fazer um negócio e você se nega como última escolha de liberdade. Neste caso é perfeitamente aceitável e perfeitamente compreensível o comportamento passivo-agressivo. Em meu caso não chegou a ser violência sexual, mas foi uma espécie de violência ali que eu tava passando. E eu cheguei lá e falei, não, eu não vou fazer, e pronto. E um caso que eu posso falar pra vocês, porque é um caso que eu já citei aqui, foi com um ex passivo-agressivo. Ele era passivo-agressivo também, muito mais do que eu. Só que chegou no fim da relação, eu acabei sendo um pouquinho passivo-agressiva também. Em que sentido? Eu falei assim, não vou mais te visitar, só vou te visitar se ou quando a gente morar junto. Se ou quando a gente ficar junto. Por quê? Porque era meu interesse evoluir a relação, ele não queria evoluir a relação. Então, de duas uma, a relação evoluía ou acabava ali. Porque eu era a única que ainda fazia alguma coisa para a relação funcionar. Se eu não fizesse nada, a relação ia acabar. Ou ele fazia, ou a relação acabava, né? Então, gente, e acabou mesmo. Depois que eu comecei a pôr esse tipo de ultimato, esse tipo de coisa, eu parei de fazer as coisas pela relação. A relação de fato acabou e foi a melhor coisa que aconteceu. Mas, gente, assim, inclusive falando do ex-passivo-agressivo, creio eu que, como a mãe dele era muito super protetora, ele era passivo-agressivo em que sentido, gente?
Ela escolhia roupinha pra ele. Um homem de 20 e tantos anos, a mulher escolhendo roupinha pra ele. A mãe, né? A mãe escolhia roupinha pra ele. A mãe levava comidinha no quarto pra ele. A mãe fazia isso, fazia aquilo outro. Como ele não podia decidir nada na vida dele, acredito eu que é um nível inconsciente. Ele pensava assim: já que eu não posso ter direitos de homem, do tipo, decidir minha vida, pagar minhas contas, trabalhar. Porque ele, gente, tudo bem, ele podia até não trabalhar porque ele não queria. Mas, pelo que ele falava, a família, os pais, botavam muito ele pra baixo. Tipo, tu é um incompetente. Tu é um isso, tu é aquilo. Até a respeito de mim, eles falavam: imagina, essa moça aí qualquer dia vai te dar um fora, porque tu é um saco, porque tu é um isso, porque tu é aquilo. E realmente eu quase dei um fora nele, mas porque ele queria pegar puta, entendeu? Então, acredito eu até que ele queria pegar puta porque não queria se sentir limitado, só que eu não tinha nada a ver com isso. Eu não fazia passividade e agressividade com ele. Ele fazia comigo e a família fazia depreciação com ele. Então, ele tinha que descarregar neles e não em mim, mas ele acabou descarregando em mim por quê? Porque era um modelo que ele já está acostumado. Acostumado a fazer com a família, fazia comigo também. Então, a única liberdade que ele podia, digamos assim, ter era a de quebrar limites quando ele não estava inserido naquele limite. Por exemplo, já que eu não posso ter direitos de homem, também não vou ter deveres de homem. Eu vou ser um moleque completo. Não vou trabalhar, não vou estudar, não vou tirar nota boa, não vou completar minha faculdade, não vou cumprir com os meus deveres para com a minha namorada, não vou visitar minha namorada, não vou elogiar minha namorada. No começo eu elogiava assim, tá, gente? Eu não vou falar o que não é. Não vou cumprir com meus deveres, não vou visitá-la, não vou ter papel de homem. Não vou ter. De homem eu digo adulto, não é homem de macho, machismo. É adulto. Ele não tinha. Eu não vou ser um homem adulto, eu vou ser um moleque. Aí, né? Mas acredito eu que era nível inconsciente. E de tanto ouvir merda da família, de tanto ouvir merda dos pais, o cara introjeta aquilo de tal forma que ele acha que é real. Ele acha que ele é incompetente mesmo. Então, mas já que eu vou ser incompetente nos direitos, eu vou ser incompetente nos deveres também. Isto é ser passivo-agressivo, gente. E ele era muito. Só que ele era comigo também, que não tinha nada a ver com a história, mas por inércia, né? Por tabela. Porque ele já estava acostumado a ser assim com a família, que ele era assim comigo também. Ele agia igual um moleque. Então, gente, é uma forma de preservar a única liberdade que você tem. Já que ele não tinha liberdade de agir como homem, então ele também não ia ter dever de homem. E pronto. Entendeu? E assim, eu não tô dizendo que ele tá certo. Não tô dizendo também que eu estava certa. Porque o correto, gente, é a gente se afastar da nossa fonte. Porque quando a gente se afasta da nossa fonte de controle, a gente para de ser passivo-agressivo. Outro comportamento passivo-agressivo que eu também tinha era atraso crônico. Mas isso não era só eu. A minha família, algumas pessoas da minha família, que eu não vou dizer quais são, tem atraso crônico também. Por ter atraso crônico, essas pessoas acabaram me transmitindo esse tipo de comportamento e prejudica todo mundo, que eu já vi na minha família sofrer por causa de atraso crônico, mas o atraso crônico ele é uma espécie de uma manipulação indireta. Por quê? Porque eu faço outro esperar por mim. Eu faço outro gastar o seu tempo comigo. Eu faço com que o outro tenha o seu tempo gasto comigo e eu faço com que o meu tempo seja muito mais importante do que o do outro. Porque enquanto ele podia estar fazendo outra coisa, eu estou fazendo ele esperar por mim. É mais ou menos o que o ex-passivo-agressivo queria fazer comigo quando ele quis terminar o namoro, mas ele queria manter uma pseudo-amizade, que eu não quis manter, que eu cortei de vez.
Aí ele fica falando, não, depois eu volto, não, depois eu isso, não, depois eu aquilo. Eu não quis mais nada, era uma espécie de, não, ó, eu vou controlar o seu tempo, eu vou controlar o que você faz, mas você não vai controlar o que eu faço. O atraso crônico é isso também. E eu tenho muita sorte hoje de admitir isso. Quando você sai dessa zona de controle da pessoa te controlar, você acaba, gente, fazendo com que cura, às vezes até sobrepeso. Se você tem problema de sobrepeso, o sobrepeso vai embora. Com o tempo ele vai embora, não é de um dia para o outro, né? Que você vai fazer uma dieta miraculosa e vai embora. Negócio de atraso crônico vai embora. Agressividade latente também vai embora. Coisas, elas vão indo embora conforme você vai se afastando de pessoas controladoras. Pessoa controladora faz você ser passivo-agressivo, às vezes você ganha sobrepeso, ou você perde muito peso também. Fica muito rígido, fica às vezes com dor na nuca, com dor nas juntas, com dor no, não sei onde. Tem gente que fica com dor em tudo que é lugar e não sabe de onde que vem aquela dor. Às vezes aquela dor vem de você não querer se deixar dominar e o teu corpo tá respondendo. Teu corpo achando ruim. E aí você assume esse comportamento de atraso crônico, não considerar o tempo do outro importante, fazer com que o outro trabalhe por você, mas você não trabalha por ele. Enfim, comportamentos, gente, que nós temos. Comportamentos que nós temos que quando você se afasta da fonte do controle, você melhora. Então, eu não estou passando a mão na cabeça. Se for realmente narcisista sociopata, ele vai ser controlador pelo puro e sádico desejo de quê? De ser controlador. Mas se você for uma pessoa relativamente normal, que está sendo controladora tão somente porque você está sob o controle de alguém, se você se afastar dessa fonte de controle, você vai melhorar depois. Principalmente se você assume, que nem eu estou assumindo aqui. Eu fui passiva-agressiva, que eu era atrasada crônica e com isso, de certa forma, eu queria manipular o tempo do outro, mesmo que de maneira indireta, e fazer com que o outro esperasse por mim, controlar o tempo do outro enquanto ele não controlava o meu. Mas com desejo de se corrigir. Daí você tem todas as chances de melhorar. E, gente, você compreendendo o porquê do teu abusador ser abusador, mesmo que você não passe mão na cabeça, e muitas vezes não perdoe, porque perdoar não é esquecer, perdoar é simplesmente não deixar que aquilo te faça mais mal e deixar ir. Se você perdoa, se você deixa ir, e se você não se deixa mais afetar, isso faz com que a tua qualidade de vida suba muito. Não é aquele perdão de deixar a pessoa voltar. Muitas vezes não tem jeito mesmo da pessoa voltar. Seja mãe, seja pai, seja amiguinho, seja ex-namorado, seja ex-marido. Chega um ponto que não dá mais, gente. Porém, se você se considera uma pessoa que vai fazer com que o outro ou a outra te faça bem, se você considera que você compreendeu os motivos, que a pessoa também veio de família abusiva e tal, e deixar aquilo pra lá, aí a sua vida vai melhorar muito mais. Gente, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo.